posse material moral para a prática daquele. E comprar ali na hora. Então, essas opções do Galaxy AI. Hoje é quarta-feira, dia 16, e ontem, terça-feira, iniciamos uma nova matéria, é de Direito Penal Especial 1, e essa cadeira vai ser uma cadeira modular. Praticamente as modulares são uma vez por mês, durante cada semestre, então ela inicia. Essa de agora eu vou ter toda terça, quarta e quinta. Vai ser com o professor Wenderson Olímpio, e eu já tive uma cadeira semestre passado com ele também, feito de Direito Penal. E nesse semestre, a matriz de competência será dividida em 3 unidades, em todo um esquema aqui que eu vou estar mostrando agora, que é dividido assim, todo semestre. Todo esse conteúdo aqui que a gente vai estudar, dividido em 3 unidades. A gente já começou por aqui. Ontem a gente começou com a classificação das normas penais. Provavelmente hoje vai ter a classificação dos crimes. Aí aqui está todo o cronograma da disciplina, tudo que a gente vai estudar, tudo que vai cair sobre os temas. E aqui embaixo, todo semestre sempre tem uma... Olha, nesse semestre a gente vai ter audiência de instrução e julgamento simulado. Bacana. Toda cadeira ela tem uma metodologia de trabalho. E nessa disciplina a gente vai ter o desafio 4.0, a metodologia da disciplina. Ainda vou estar dando uma lida nessa parte toda da metodologia para ler um pouco e tentar explicar aqui. Mas a gente vê que é bem grande. E ela vai valer o board, tem um board que a gente tem que entregar que vai valer 4 pontos na F1, que é a nota que é em conjunto junto com a primeira prova, e o desafio, que vai ser o processo da audiência simulada, que a gente vai ter na segunda parte, e vai juntar junto com a prova 2. Aqui estão as datas. E por essa cadeira ser um pouco complexa nessa disciplina, então a gente vai correr contra o tempo. A monitora da nossa sala, dessa disciplina, enviou alguns resumos sobre o que vamos ter nessa disciplina para ajudar a estudar, porque nessa disciplina acabou que vai ter vários feriados durante essa disciplina, então acaba atrapalhando a metodologia do professor, dele ensinar e tudo mais. E eu uso um caderno para estudar todas as matérias que tem no semestre, eu uso praticamente um por semestre, às vezes eu uso 2 por semestre, porque eu uso bastante o iPad, e outro para esse semestre eu peguei esse caderno aqui. Ele é com pauta, linha normal, fazer os resumos e estudar por ele. Também tem esse bloquinho aqui que eu ganhei, que eu vou estar anotando algumas coisas, mas eu vou deixar ele aqui, que sempre é importante anotar uma coisa. Usar também como rascunho, é muito bom. E eu comprei esses marcador aqui para usar no Vadmec, que eu tava usando uns que ele tava caindo o tempo todo. Eu uso ele tanto para marcar aqui a página, quanto para marcar uma parte do texto. E esse semestre, a gente estudou isso aqui no semestre passado, daqui para trás a gente estudou. E nesse semestre agora vamos ter parte especial, então começa daqui do artigo 121. Uma outra dica também muito importante que eu fiz foi separar um grupo onde tem só eu, que é o grupo de estudo, onde eu coloco tudo que a galera manda no grupo. Eu saio colocando aqui num grupo que tem só eu, aí eu coloco desde prova, trabalho, link, várias coisas que é importante, que acaba não se perdendo no grupo, porque eles conversam sobre muitas coisas e acaba, tipo, quando eu vou ver o grupo tem 400 mensagens, 500 mensagens, então eu vou selecionando todas as mensagens mais importantes, de data, de trabalho, algo importante, algum comunicado, algum aviso, e seleciono todos e só vou encaminhando para esse meu grupo que eu tenho comigo mesmo. Isso me ajuda demais, porque às vezes quando eu preciso de uma informação muito importante, de vez eu entrar no grupo e procurar a mensagem, que às vezes até pode se perder, eu vou direto nesse meu grupo, ele é fixado como o primeiro do WhatsApp, e já vejo lá direto, e isso é ótimo. Eu acho que eu já falei bastante, agora eu vou partir para ação, porque tem muita coisa para estudar.
Hoje eu dei continuidade aos estudos de Direito Penal Especial 1 e seguindo aquele mesmo regra de estudo que eu estava fazendo do mapa mental, dividindo ele em 6 categorias. Eu comecei aqui pelo crimes contra a vida, que pega homicídio, induzimento, instigação ao auxílio de suicídio, automutilação, infanticídio, aborto, tudo do artigo 121 ao 128 do Código Penal, que são crimes contra a vida, são divididos em 6. E aqui eu comecei o estudo do homicídio simples, eu estudei também homicídio privilegiado, os requisitos, aí eu saí dividindo aqui tópico 1, aqui o 2, que é o homicídio qualificado, que é um breve resumo de tudo. Eu estudei também sobre o feminicídio, aqui sobre o homicídio culposo, aqui é um resumo de tudo. Aqui é induzimento, instigação ao auxílio. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Sobre o infanticídio. Aborto foi um assunto bem longo. Aborto provocado por terceiros. Aqui são algumas coisas do STF, do Congresso. E aqui foi um breve resumo de tudo sobre direitos fundamentais também, que eu estudei um pouco. Que pega o direito à vida, o direito de nascimento, aborto, eutanásia, eutanásia e ortotanásia. E aqui eu fiz um breve resumo de tudo. Eu tenho bastante coisa para estudar aqui. Foi só um resumo inicial para eu começar a pesquisar mais a fundo os artigos, o que o STF diz, está passando pelo Congresso, órgão de aprovação e toda a estrutura até chegar hoje. Também aqui eu tô com o auxílio do Vadmec, onde eu estava dando umas coisas, anotando aqui também. Sempre gosto de anotar aqui, pesquisar e escrever algo. Isso foi bem importante aqui. Tipo, redução de pena, o ano, o artigo de cada assunto. Eu quero finalizar o assunto sobre esse resumo todo hoje, que é para eu poder passar para o trabalho que tem. Essa primeira parte eu vou estudar só esse capítulo 1 de crimes contra a vida. Aí o capítulo 2 é das lesões corporais. Isso eu vou estudar mais pra frente, eu vou por etapas e vou me aprofundar em cada um. Agora eu vou dar uma olhada no trabalho que foi passado e vou explicar melhor sobre esse trabalho. O desafio 4.0 corresponderá à produção de um board Colab, trabalhando em questão problematizadora e na confecção de um processo e simulação de audiência de instrução e julgamento, a partir da situação descrita abaixo. Eu vou explicar um pouco sobre o caso, eu vou contar a história do caso, depois eu vou contar um pouco como vai acontecer esse trabalho, qual será as etapas certas. Esse caso aconteceu dentro de um hospital. Um médico foi acusado de matar a própria filha de 13 anos, que estava internada com câncer e fibromialgia em estado bem avançado. Segundo as investigações, ele sufocou a menina com o travesseiro enquanto ela estava sedada. E a mãe, que também estava no quarto, foi amarrada à força e assistiu tudo. Uma médica testemunhou a cena e tentou impedir, mas ele a empurrou. A mãe da menina confirmou que ele era agressivo, que eles brigavam muito e que fez aquilo como forma de vingança, já que tinha descoberto uma traição dela no mesmo dia. Então a história aqui já tá bem embaraçosa, né? Já uma testemunha de defesa, um assistente do social do hospital, disse que o pai era muito presente e acredita que ele fez isso por pena, para acabar com o sofrimento da filha. O próprio Tobias é o médico. O próprio Tobias confessou que disse que fez por amor, que a filha sofria demais com as dores e chegou a pedir para morrer. Ele falou que aceitaria pagar pelo que fez, mas que queria dar um descanso digno para a menina. O Ministério Público já denunciou ele e agora ele trocou de advogado e contratou um novo escritório para defender. No caso, o escritório é um nome fictício que o professor inventou na sala, chamado Dom Bosco, que é o nome da instituição da faculdade Dom Bosco. Aí vai ser Dom Bosco Advogados Associados. A turma vai ser dividida em 3
grupos. Vai ser um grupo Ministério Público, que vai ser a denúncia, a defesa, que vai ser a resposta da acusação, e a magistratura, que vai dar a sentença final. Eu fiquei na magistratura. Aí cada grupo ficará responsável pela criação de uma única peça processual, acompanhada das respectivas provas. O grupo do Ministério Público fará uma única denúncia, acompanhada de provas contra pessoas denunciadas, no caso o médico. A partir da denúncia, o grupo da Defensoria Pública produzirá uma única resposta à acusação, bem como as provas de defesa da pessoa denunciada. Será realizada uma simulação de audiência de instrução e julgamento organizado pelas 3 equipes. Por fim, a magistratura, a partir da denúncia, da resposta da acusação e das demais provas produzidas no dia da audiência, da simulação da audiência de instrução, formará uma sentença. Então, essa será a etapa do Ministério Público, da denúncia e da magistratura. E assim, eu gosto muito de estudar a parte de direito penal, porque sempre tem essas audiências simuladas, uns trabalhos mais diferentes do que aquele trabalho feito no computador, ou um trabalho escrito e acabou entrando com o professor dá nota. Esse trabalho faz com que a gente tenha uma visão um pouco maior fora da faculdade, tipo assim, como é que é uma audiência no fórum. Então, eu acho bem bacana a forma que esse professor trabalha. Como eu já falei, tive uma outra matéria com ele também, e as aulas dele são sempre muito boas. Agora eu vou dar continuidade aos estudos, e assim que eu tiver novas atualizações sobre este trabalho, sobre a atualização da faculdade, eu volto aqui e mostro mais para vocês. O aborto está previsto em nosso ordenamento jurídico através de 3 modalidades distintas, as quais estão descritas nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal.